Bom dia, eu sou o professor Carlos Bonafé e nas próximas aulas vamos estudar o metabolismo, que é o conjunto de processos bioquímicos que envolve muitas reações químicas necessárias para a manutenção da vida. Essas reações se relacionam completamente ao funcionamento das células e do organismo. Como vocês já devem ter visto, as reações químicas do organismo, na maioria das vezes, ocorrem na ação de catalisadores biológicos altamente específicos, proteínas denominadas enzimas, sendo que algumas delas podem ser ativadas ou desativadas, levando à regulação de vias metabólicas. As enzimas são altamente específicas em relação à reação catalisada e atuam abaixando a energia de ativação da reação, consequentemente acelerando a reação. É importante lembrar que as enzimas não mudam o estado final de equilíbrio entre reagentes e produtos. Assim, o metabolismo tem que buscar rotas espontâneas de reação, enfim, sempre processos montanha abaixo. O metabolismo está relacionado à energia utilizada pelo organismo. Essa energia é necessária para a manutenção da vida em processos como trabalho muscular, a síntese de biomoléculas em geral, que possibilitam muitas reações não espontâneas, o transporte de íons contra gradiente de concentração, que é chamado transporte ativo, enfim, utiliza-se energia em uma grande variedade de situações. O metabolismo se confunde com a própria origem da vida. Isso ajuda a entender muitas coisas no metabolismo. A vida começou muito precocemente na Terra, em condições iniciais muito diferentes das atuais. Por exemplo, não havia oxigênio inicialmente. Por mais de 1 bilhão de anos persistiu essa condição, sendo o surgimento desse gás a partir de bactérias mais complexas que podiam fazer a fotossíntese. Assim como veremos, no metabolismo, algumas vias metabólicas de origem mais antiga ocorrem sem participação do oxigênio. A partir da fotossíntese, pela primeira vez ocorreu oxigênio na atmosfera terrestre. Houve então o surgimento de bactérias utilizadoras do oxigênio, que tinham enorme vantagem de aproveitar muito a energia contida nas substâncias através de reações com oxigênio, um sofisticado processo denominado respiração. Após mais de 1 bilhão de anos, emergiram células mais complexas que as bactérias. Um dos eventos chaves nessa evolução foi, além do desenvolvimento do núcleo e várias outras estruturas funcionais complexas, essas células em evolução incorporaram bactérias que utilizavam oxigênio, levando a uma simbiose, e assim surgiu a mitocôndria, uma verdadeira usina de energia das células eucarióticas e sede da respiração celular. São muito importantes no metabolismo, como será visto. Outro aspecto que será discutido diz respeito à história natural da vida, origens da vida e contexto em relação à Terra primitiva. Um grande problema na origem da vida se refere ao seguinte dilema: o que veio primeiro, o DNA ou as proteínas? As proteínas, pelas estruturas complexas, desempenham muitas funções, como enzimas, funções estruturais, e o DNA tem capacidade de transmitir informação genética. O que veio primeiro? Dessas duas qualidades essenciais para a vida, é difícil definir que tipo de macromolécula teria vindo primeiro.
existiria uma macromolécula que tem ambas as propriedades, função como as proteínas, e informação como a genética do DNA? O RNA tem essas propriedades, pois tem uma estrutura tridimensional complexa que tem atividades bastante sofisticadas como a proteína e, ao mesmo tempo, carrega informação genética possibilitando a reprodução. Na origem da vida é amplamente aceito que existia uma fase que o RNA reinou, e essa fase é chamada mundo do RNA. Isso aqui foi colocado, pois o RNA está amplamente presente em muitos processos, permeando todo o metabolismo. Assim, é importante entender que isso tem uma razão que remonta à origem da vida. Vamos estudar o metabolismo focando em diferentes órgãos. Teremos uma visão geral e, ao mesmo tempo, veremos muita lógica em relação ao funcionamento do organismo humano. Todos sabemos que o cérebro é muitíssimo dependente de energia, já que seus mais de 100 bilhões de neurônios estão constantemente executando muitos processos necessários para a transmissão de impulsos nervosos. Dentre eles, a manutenção de um gradiente de concentração de íons. No detalhe, vemos dentro do neurônio uma grande concentração de potássio, enquanto fora da célula há uma grande concentração de sódio. E isso só é possível através da utilização de energia para manter o transporte ativo, que é fundamental também para as outras células do organismo. O cérebro é um verdadeiro órgão de choque do metabolismo. Quando falta energia, em poucos minutos, os tecidos cerebrais morrem por falta de glicose ou por falta de oxigênio, que em poucos minutos levam à lesão cerebral. Agora, voltemos a atenção à glicose, substância tão vital para os tecidos cerebrais. É um carboidrato, ou açúcar, extremamente importante para gerar energia, um verdadeiro combustível do nosso organismo. Olhando de perto essa molécula, a glicose fica em forma estrutural fechada quando em solução aquosa e mantém um equilíbrio com a forma aberta. Embora haja o predomínio da forma fechada, consideremos a aberta para melhor visualização da estrutura molecular. Vemos aqui a molécula de glicose na famosa projeção de Fischer, onde os átomos estão todos representados pelas suas respectivas letras. Como foi mencionado antes, vamos utilizar paralelamente nesse curso o modelo poligonal. Relembrando, as hidroxilas correspondem aos triângulos e a carbonila ao quadrado. Por que essa molécula funciona como combustível? Vamos comparar com a gasolina e com o etanol, combustíveis que utilizamos para movimentar nossos carros. Como comparação, coloquemos aqui um outro combustível do nosso metabolismo, que, diga-se de passagem, alguns têm até mais do que desejam: os ácidos graxos. O ácido graxo é um componente das gorduras, ou seja, dos lipídios, e aqui vemos o hexanoato, ácido graxo de cadeia curta. Tem uma porção como hidrocarboneto e sua extremidade possui uma carboxila, o grupamento ácido, que se desprotona em solução ficando negativo. Faça uma pausa no vídeo para pensar em cada pergunta adiante. Voltando à molécula de glicose, com qual dos combustíveis ela se parece mais? Gasolina ou etanol? É só observar que a glicose se aproxima do etanol pela presença da hidroxila. Já o ácido graxo, que também usamos como combustível, é mais parecido com que composto? Gasolina ou etanol?
Essa é mais fácil ainda, com a gasolina, hidrocarboneto. Uma outra pergunta interessante: qual você consideraria o combustível mais energético, glicose ou ácido graxo? Para isso, temos que perguntar: o carro rende mais com gasolina ou com etanol? Todos nós sabemos que a gasolina rende mais. Não é difícil imaginar que o ácido graxo também é mais energético que a glicose, o que explica também a nossa dificuldade em emagrecer. Essa informação é muito importante dentro do metabolismo. Qual o motivo da glicose ser menos energética que o ácido graxo se olharmos para a estrutura molecular dela? Que diferença chama mais atenção? Uma pista: vamos lembrar como a gasolina e o etanol liberam energia. O que acontece com essas moléculas? Que transformação elas sofrem? Elas sofrem combustão, que é a combinação com oxigênio para a liberação de energia. É um processo de oxidação. Isso explica por que o composto já parcialmente oxidado, a glicose, tem menos energia. Uma última observação, aproveitando esses combustíveis dos automóveis: adicione água em cada um deles. Misturam-se com igual facilidade? Isso tem relação com a glicose e o ácido graxo. Bem, considere que o ácido graxo possa estar sem a carga negativa dele por uma ligação com outra molécula, como ocorre nas gorduras, como veremos. Voltando à glicose, vemos que é um poliálcool que tem vários grupos OH e uma carbonila, ou seja, C-O. Os carboidratos são poliálcoois mais o grupo carbonila. Vamos comparar com a frutose, que é outro carboidrato importante e muito conhecido. A carbonila na extremidade de uma cadeia carbônica é presente nos aldeídos, como o etanal, mais conhecido como acetaldeído. No meio de uma cadeia carbônica, o grupamento C-O é chamado de cetona, como a famosa acetona. O carboidrato que apresenta o grupo aldeído, como no caso da glicose, é uma aldose. Aldo de aldeído mais ose, que significa açúcar. No caso da frutose, como apresenta grupo cetona, é uma cetose. Vimos exemplos de duas das principais biomoléculas do organismo, carboidratos e lipídios. Outro grupo importante que também ocorre muito no metabolismo é o grupo dos aminoácidos, que são componentes das proteínas e que correspondem a grande parte da reserva energética do organismo. No modelo poligonal, o grupo amino é representado como círculo azul. Finalmente, temos os nucleotídeos, que têm participação importante no material genético, como DNA e RNA. Vemos aqui um ribonucleotídeo, a adenosina trifosfato, mais conhecida como ATP. Os nucleotídeos são compostos por açúcar, no caso a ribose, uma base nitrogenada, a adenina, e grupamentos fosfato. A energia de ligação do fosfato é muito usada nos processos que requerem energia. Assim, a célula sempre tem que estar com alta concentração de ATP em relação a ADP, pois elas necessitam da quebra do terceiro fosfato do ATP para a produção de energia. A célula mantém seus níveis de ATP por meio da degradação de carboidratos, lipídios e aminoácidos. Veja a saída do terceiro fosfato do ATP, formando ADP e energia para os diferentes processos celulares. Nota-se que o ATP é um importante exemplo do mencionado mundo de RNA, onde o mesmo participa de muitas partes do metabolismo. Voltando ao nosso órgão de choque, o cérebro,
Todo o nosso organismo está muito voltado a mantê-lo com oxigênio e glicose. Para isso, no sangue, a glicose deve estar com níveis adequados. A concentração de glicose no sangue é chamada glicemia, lembrando que emia se refere a sangue, como em glicemia, leucemia, anemia. Normalmente a glicemia de jejum está entre 80 e 110 miligramas por cento, ou seja, miligramas por 100 ml de sangue. Essa é uma faixa normoglicêmica, concentração de glicose no sangue dentro da normalidade. A glicose em altas concentrações no sangue é tóxica e no diabetes ela é responsável por provocar lesões vasculares que desencadearão doenças como infarto e AVC. Todos devem conhecer o glicosímetro e a glicofita, que permitem uma rápida medida da glicemia. Nesse caso, estamos com uma possibilidade de um pré-diabetes, pois a glicemia de jejum está um pouco aumentada. O principal órgão controlador da glicemia no organismo é o fígado. Na verdade, o fígado é o órgão central do metabolismo, como veremos nas próximas aulas. Caso ocorra baixa concentração sanguínea de glicose, a chamada hipoglicemia, mecanismos de defesa são disparados, como a liberação do hormônio glucagon, que faz com que o fígado libere a glicose para o sangue. Isso ocorre, por exemplo, durante a noite, enquanto dormimos e estamos em jejum. Também há controle em reações de emergência, ocorrendo liberação de noradrenalina no sangue, promovendo liberação enorme de glicose pelo fígado, preparando o organismo para a reação de luta ou fuga, o famoso fight or fly em inglês. Em hiperglicemia, quando a glicose aumenta acima de 110 miligramas por cento, o hormônio insulina é liberado, atuando no fígado e outros vários órgãos, promovendo a diminuição da glicemia para níveis da normalidade.